Quando alguém perde o respeito por você, raramente isso acontece de uma vez. Na maioria dos casos, o respeito desaparece aos poucos, através de pequenos comportamentos que passam despercebidos no dia a dia. E o mais preocupante é que muitas pessoas acreditam que estão sendo educadas, compreensivas ou gentis, quando na verdade estão transmitindo sinais psicológicos que fazem os outros enxergá-las com menos admiração, menos consideração e menos valor. Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende o controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Bem-vindo ao nosso espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Neste vídeo, você vai descobrir os 7 comportamentos que fazem as pessoas perderem o respeito por você, entender por que eles acontecem, quais mecanismos psicológicos estão por trás deles e, principalmente, como substituí-los por atitudes que fortalecem sua presença, sua confiança e a forma como os outros enxergam você. Alguns desses comportamentos parecem inofensivos, outros podem fazer parte da sua rotina há anos, mas todos possuem algo em comum. Eles enviam mensagens silenciosas para as pessoas ao seu redor. E quando essas mensagens se repetem, elas moldam a percepção que os outros constroem sobre quem você é. O mais surpreendente é que talvez você esteja cometendo um deles neste exato momento sem perceber. E o último comportamento costuma ser o mais destrutivo de todos, justamente porque a maioria das pessoas acredita que ele demonstra bondade, quando na realidade faz exatamente o contrário. Então acompanhe cada ponto com atenção, porque entender esses padrões pode mudar completamente a maneira como você é tratado em seus relacionamentos, no trabalho e em qualquer ambiente social. Você já teve a sensação de que faz de tudo para ser uma pessoa respeitosa, educada e compreensiva, mas mesmo assim parece que as pessoas não valorizam sua presença da mesma forma que valorizam a de outras? Talvez isso aconteça no trabalho, quando suas opiniões são ignoradas em uma reunião. Talvez aconteça entre amigos, quando todos parecem ter voz, menos você. Ou até dentro da própria família, quando suas necessidades ficam sempre em segundo plano. O mais estranho é que, na maioria das vezes, isso não acontece por falta de capacidade, inteligência ou caráter. A verdade é que o respeito raramente é perdido por um único grande erro. Ele costuma desaparecer em pequenas situações do cotidiano que passam despercebidas. Pequenos comportamentos que parecem inofensivos, mas que enviam mensagens silenciosas para quem está ao redor. E quanto mais essas mensagens se repetem, mais as pessoas começam a criar uma imagem de você sem que percebam. O problema é que quase ninguém nos ensina a identificar esses sinais. Pelo contrário, muitas vezes crescemos acreditando que agradar todo mundo, evitar conflitos e colocar as necessidades dos outros acima das nossas é a melhor maneira de ser aceito. Só que a realidade costuma funcionar de uma forma bem diferente. Existe um detalhe psicológico que faz muitas pessoas perderem o respeito dos outros sem perceber. E ele está tão presente no dia a dia que talvez você esteja fazendo isso neste exato momento. E quando esse padrão começa a se tornar um hábito, as consequências aparecem em praticamente todos os relacionamentos da vida. Mas antes de continuar, existe uma coisa que muita gente percebe, mas acaba ignorando. Saber o que precisa mudar não é o mesmo que realmente agir. A procrastinação tem um jeito silencioso de roubar meses e até anos da nossa vida, fazendo a gente acreditar que vai começar amanhã. Se você sente que está preso nesse ciclo de adiar decisões, hábitos e objetivos importantes, eu deixei um material na descrição que pode te ajudar a dar o primeiro passo de forma prática. O valor é simbólico. Custa menos do que muita gente gasta em um único café. E além de ajudar você, também contribui diretamente para que este canal continue produzindo conteúdos que transformam vidas todos os dias. O link está na descrição. Agora, tem um detalhe sobre comportamento humano que poucas pessoas percebem e que explica exatamente por que tantas pessoas acabam perdendo o respeito dos outros sem nem notar. Existe um mecanismo silencioso que influencia a forma como as pessoas enxergam você, e a maioria nunca percebe que ele está funcionando.
Normalmente, quando alguém sente que está perdendo espaço em um relacionamento, em uma amizade ou até no ambiente de trabalho, a reação automática é tentar compensar. A pessoa começa a explicar demais suas decisões, justificar cada escolha, pedir desculpas por coisas pequenas e buscar constantemente a aprovação dos outros. Na cabeça dela, isso parece uma demonstração de respeito e consideração. Mas é justamente aí que acontece a quebra de expectativa. O cérebro humano não avalia apenas o que você fala. Ele também interpreta os sinais emocionais que acompanham suas atitudes. Quando alguém sente necessidade constante de se justificar, passa uma mensagem involuntária de insegurança. E insegurança repetida cria uma percepção muito diferente daquela que a pessoa imagina estar transmitindo. Pense em quantas vezes você já explicou algo que ninguém sequer questionou. Quantas vezes pediu desculpas por ocupar espaço, por expressar uma opinião ou simplesmente por existir em determinado ambiente. Aos poucos, esse comportamento se transforma em um padrão invisível. E o mais curioso é que quem está fazendo isso quase nunca percebe. Enquanto acredita estar evitando julgamentos, acaba alimentando uma dinâmica onde sua própria validação parece depender da aprovação externa. No convívio social, isso produz um efeito silencioso. Algumas pessoas começam a levar menos em consideração o que você diz. Outras passam a decidir por você. E existem aquelas que simplesmente entendem que seus limites podem ser ignorados sem grandes consequências. O problema não está nas palavras em si, mas na mensagem emocional que elas carregam. E existe um comportamento ainda mais comum que fortalece esse ciclo sem que a maioria das pessoas consiga enxergar, porque ele costuma ser confundido com gentileza e maturidade. O mais perigoso desses comportamentos não é o que acontece no momento em que você os pratica. O verdadeiro problema aparece depois, quando eles começam a moldar a forma como as pessoas se relacionam com você. E isso acontece de maneira tão gradual que muita gente só percebe quando o estrago já está feito. Imagine alguém que constantemente abre mão da própria opinião para evitar desconfortos, concorda com tudo para não gerar conflitos e coloca as vontades dos outros acima das suas quase o tempo todo. No início, essa pessoa pode até ser vista como agradável, mas, com o passar do tempo, algo começa a mudar. Sem perceber, ela transmite a ideia de que seus limites são flexíveis demais e que suas necessidades podem sempre ficar para depois. É nesse ponto que surgem situações que geram frustração profunda. As pessoas interrompem mais suas falas. Suas opiniões passam a ter menos peso nas conversas. Convites importantes deixam de acontecer. Em alguns casos, amigos, familiares ou colegas começam a tomar decisões sem sequer considerar o que ela pensa. E o mais curioso é que ninguém anuncia que perdeu o respeito por alguém. Isso simplesmente aparece em pequenos gestos, olhares, atitudes e comportamentos que se repetem ao longo do tempo. O cérebro humano aprende através da repetição. Quando você mostra constantemente que suas próprias necessidades podem ser ignoradas, as pessoas ao redor também aprendem essa regra, mesmo que nunca falem sobre isso. Muitos acreditam que respeito é algo conquistado apenas através de resultados, inteligência ou experiência. Mas existe uma parte muito mais silenciosa dessa equação. Ela está ligada à maneira como você demonstra valor para si mesmo. Porque quando você não reconhece esse valor nas suas próprias atitudes, acaba ensinando os outros a fazerem o mesmo. E existe um hábito extremamente comum que acelera esse processo de forma impressionante, justamente porque ele parece uma atitude positiva à primeira vista, quando na realidade produz o efeito oposto. Se observar com atenção, você vai perceber que muitos dos comportamentos que fazem as pessoas perderem o respeito dos outros não começaram na vida adulta. Na verdade, eles costumam ter raízes muito mais antigas. Em algum momento da vida, muitas pessoas aprenderam que, para serem aceitas, precisavam evitar conflitos, agradar, não incomodar e não criar problemas. Talvez isso tenha acontecido na infância, em ambientes onde expressar opiniões gerava críticas. Talvez em relacionamentos onde demonstrar necessidades era visto como exagero. Ou até em situações onde receber aprovação dependia de se adaptar constantemente ao que os outros esperavam. Com o tempo, a mente registra essas experiências e transforma tudo em padrões automáticos de comportamento. O problema é que a memória emocional não funciona apenas como uma lembrança do passado. Ela continua influenciando decisões no presente. Mesmo quando a situação mudou, o cérebro pode continuar reagindo como se ainda estivesse tentando evitar rejeição, desaprovação ou abandono. É por isso que algumas pessoas sentem um desconforto enorme ao dizer não, ao estabelecer limites ou ao defender uma opinião diferente.
Não é apenas uma escolha racional, existe uma carga emocional por trás daquela reação. E quanto mais esse padrão se repete ao longo dos anos, mais natural ele parece. A pessoa acredita que aquele é simplesmente o seu jeito de ser, quando na verdade está reproduzindo mecanismos aprendidos há muito tempo. O mais curioso é que essa repetição emocional cria ciclos quase invisíveis. Você age da mesma forma, recebe respostas parecidas das pessoas e isso reforça ainda mais a crença de que precisa continuar agindo daquele jeito para ser aceito. É um ciclo que se alimenta sozinho. E justamente por parecer tão familiar, ele se torna difícil de identificar. Mas existe um comportamento específico que costuma revelar esse padrão de forma clara, e ele está presente na vida de milhares de pessoas sem que elas percebam o impacto que isso causa em sua imagem e em seus relacionamentos. A mudança começa em um momento muito mais simples do que a maioria das pessoas imagina. Não acontece quando você decide se tornar alguém completamente diferente, nem quando faz uma promessa grandiosa para mudar sua vida de uma vez. Ela começa quando você passa a perceber padrões que antes aconteciam no piloto automático. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que certas situações eram apenas azar, coincidência ou culpa das pessoas ao seu redor. Mas quando começa a observar seus comportamentos com mais atenção, algo interessante acontece. Você percebe que algumas reações se repetem. As mesmas dificuldades aparecem em ambientes diferentes. As mesmas frustrações surgem em relacionamentos diferentes. E as mesmas sensações retornam sempre que determinadas situações acontecem. Nesse momento, a interpretação da realidade começa a mudar. Em vez de reagir automaticamente, você passa a enxergar o que está acontecendo por trás da reação. Aquela necessidade constante de agradar, de se justificar, de evitar qualquer desconforto ou de buscar aprovação deixa de parecer uma característica fixa da sua personalidade. Ela passa a ser vista como um padrão aprendido. E existe uma diferença enorme entre acreditar que você é de determinado jeito e perceber que apenas aprendeu a agir daquela forma ao longo do tempo. Quando essa consciência surge, não existe transformação instantânea. Não existe uma virada mágica de chave. Mas algo começa a mudar silenciosamente. Você passa a notar situações que antes ignorava. Percebe quando está prestes a repetir velhos comportamentos. Identifica emoções antes de agir impulsivamente. E pouco a pouco, sem forçar uma versão artificial de si mesmo, sua presença começa a transmitir uma mensagem diferente. Porque o respeito que as pessoas demonstram não está ligado apenas ao que você diz. Ele também está ligado à forma como você se posiciona diante da própria vida. E quando você começa a enxergar esses padrões com clareza, aquilo que parecia apenas um problema nos outros revela algo muito mais profundo sobre a maneira como sua mente construiu suas relações ao longo dos anos. É exatamente aí que muitas pessoas têm a percepção que muda completamente a forma como entendem a si mesmas e o comportamento humano. Talvez, depois de perceber todos esses padrões, a pergunta mais importante não seja simplesmente se as pessoas respeitam você, mas o que determinados comportamentos estão comunicando antes mesmo que você diga qualquer coisa. Muitas vezes, aquilo que interpretamos como rejeição, desinteresse ou falta de consideração também está relacionado a uma dinâmica que foi construída aos poucos através de pequenas atitudes repetidas. E isso não significa colocar toda a responsabilidade sobre você, muito menos transformar relações complexas em uma simples questão de comportamento. Cada pessoa carrega sua própria história, suas inseguranças, seus limites e suas formas de interpretar o mundo. Mas existe algo poderoso em começar a enxergar essas interações com mais clareza. Porque quando você deixa de olhar apenas para a reação dos outros e começa a perceber o padrão que existe por trás dela, a maneira como interpreta sua própria vida também muda. Talvez algumas situações que pareciam inexplicáveis passem a fazer mais sentido. Talvez determinados relacionamentos revelem uma dinâmica que estava escondida pela rotina. E talvez você perceba que respeito, confiança e presença social não são construídos apenas por aquilo que você tenta mostrar, mas também por aquilo que repete todos os dias sem perceber. No fim, compreender o próprio comportamento não significa se transformar em outra pessoa. Significa reconhecer aquilo que antes acontecia automaticamente. E, quando um padrão deixa de ser invisível, ele já não ocupa exatamente o mesmo lugar dentro da nossa vida. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário. Eu entendi o padrão. Quero saber quem realmente acompanhou o vídeo até o final. E se esse conteúdo fez você enxergar algum comportamento de uma forma diferente, deixe o like e se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdo sobre psicologia, comportamento humano e emoções.
Aproveite também o vídeo que está aparecendo no card e confira a playlist na tela final, porque eles continuam exatamente essa jornada de compreensão da mente e dos comportamentos que influenciam nossa vida. Nos vemos no próximo vídeo.